Investidores, bom dia! Sejam bem-vindos à divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2024 da Caixa. A apresentação será realizada pelo presidente da Caixa, Carlos Vieira, e pelo vice-presidente de Finanças e Controladoria, Marcos Brasiliano. Pedimos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas após a exposição dos resultados. Convidamos o presidente Carlos Vieira para dar início à apresentação. Bom dia a todos e todas. Obrigado pela presença, obrigado pela presença da mídia especializada, da imprensa especializada, os colegas da Caixa, nossos vice-presidentes, presidente das empresas coligadas. É um prazer estar aqui com vocês para anunciar os resultados do trimestre e, consequentemente, do primeiro semestre. E nós temos notícias de dados bem consistentes e relevantes de realizações do primeiro semestre. Um semestre muito positivo. A gente vai, ao longo da apresentação, abordar alguns temas. E no final, nós teremos um momento de interação. Então, muito obrigado inicialmente pela presença. É uma agenda hoje, que é a agenda da Caixa, da demonstração do desempenho financeiro. Bom, a gente começa trazendo o aspecto que a Caixa focou já há algum tempo de trabalhar muito a construção de resultado a partir do resultado recorrente. Então, nós temos semestre a semestre comparativo, 6,2 bi, crescimento de quase 37%, 36,6%, e trimestre a trimestre também um resultado muito consistente no resultado recorrente, 3,3 bilhões, e a gente vai discorrer, na hora que o Brasiliano fizer a apresentação, o que é que compôs esse resultado. Nós temos questões importantes em relação à gestão que envolve pessoas, e aí as pessoas, quando a gente traz esse aspecto das pessoas, estamos trazendo também a questão da centralidade do cliente, investimentos em TI que nós fizemos e estamos ao longo desse ano fazendo muito investimento na questão de TI, nas contratações dos novos empregados e a questão da qualidade de vida, que são aspectos muito relevantes quando a Caixa se refere às pessoas. E na qualidade de vida a gente está considerando os aspectos não só dos colegas da Caixa, mas também com a disponibilização dos serviços com novas formas que gera uma celeridade no processo de distribuição de serviços. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso, mas há de se notar e de se registrar é que nós vivemos um momento muito delicado no Brasil, que foi a questão do Rio Grande do Sul, da calamidade, e a Caixa conseguiu distribuir muitos dos serviços de programas governamentais de forma muito célere e com muita tecnologia, evitando filas, evitando questões que impactassem a qualidade da distribuição do serviço. Isso também tem muito a ver quando a gente fala de pessoas. Centralidade no cliente, serviços digitais cada vez mais recorrentes na Caixa, a questão da eficiência no atendimento, já falei sobre isso, acesso à moradia digna, a empregos desenvolvidos a partir disso, no decorrer da apresentação nós vamos falar, e os resultados nossos, a rentabilidade e o acesso ao crédito. Questão do atendimento, nítido aí a transferência dos atendimentos físicos para os atendimentos digitais, um crescimento de 65% comparando semestre a semestre, e a redução dos atendimentos físicos deverá ter uma aceleração ainda maior na questão do atendimento físico. A expansão das jornadas digitais, qualidade no atendimento, SAG por biometria sem uso de cartão, isso foi uma grande entrega que nós fizemos, e cartões de débito pré-impresso. Aí, eu queria dar um destaque, a gente tem falado muito de que nesse mundo moderno dos bancos digitais, nós que somos principalmente um banco que nós chamamos ambidestro, nós temos um grande legado dos serviços analógicos e ao mesmo tempo temos que buscar a atualização do nosso serviço, a disponibilização deles. E, de certa forma, existe um estímulo muito grande do Banco Central para que a gente
vá cada vez mais para o mundo digital, a gente entende que as parcerias são caminhos possíveis, né? Então, essa questão do Drex, e aí quando o brasiliano for falar, ele alonga um pouco mais sobre a questão do tático operacional dessa grande ação aí, que a Caixa foi o primeiro banco a ter esse serviço construído e está com a possibilidade já de disponibilização. A questão das startups, né? Nós sabemos que não há como a gente crescer enquanto instituição se não tivermos grandes alianças com as startups. E estamos buscando isso em algumas ações, inclusive naquilo que é mais significativo do ponto de vista da geração de resultado da Caixa, que é a habitação. Nós estamos conversando com algumas startups extremamente atualizadas, né, do ponto de vista das suas inovações tecnológicas, para que a gente possa qualificar cada vez mais essa jornada. Nós construímos uma conta que a gente chama de conta MEI, destinadas a microempreendedores, aqueles que faturam até 360 milhões, 360 mil por ano, né? E esse público, um público que chega a mais ou menos 11 milhões de brasileiros que têm essa atividade. Ontem, inclusive, numa das mídias, nós vimos, né, o quanto, né, de pessoas que transitam entre a necessidade e estão naquele limiar de receber os auxílios governamentais e complementam sua renda com essa atividade, né, como investidores, pequenos investidores. A Caixa criou essa conta, foi o primeiro banco a ter uma conta voltada para esse público. Nós temos hoje mais de 50 mil contas abertas nessa jornada e a gente está num processo de expansão com esse serviço. Estamos conversando com players importantes como o BNDES, como o próprio Sebrae, para gerar parcerias nesse sentido e que a gente tenha fundos garantidores que possam dar suporte a algumas operações que a Caixa já vem fazendo, né? Temos uma parceria feita com os Correios. Ela é uma parceria muito importante, porque ela talvez não visibilize a importância dessa parceria, porque ela se estende muito às áreas do Brasil, que são as áreas menos assistidas, inclusive com a percepção do olhar da própria imprensa, né? Cidades periféricas do Brasil, onde a Caixa não tinha como chegar com uma unidade física. Nós fizemos uma parceria com os Correios, e a parceria é uma parceria que ela não envolve transferências financeiras nem de lá para cá, nem daqui para lá. Ou seja, nem a Caixa tem um comprometimento do ponto de vista de comprar balcão dos Correios, nem tampouco vender balcão para ele. Mas a gente encontrou uma forma em que a gente disponibiliza os serviços da Caixa lá nas unidades dos Correios, e os Correios usam nossas unidades, principalmente os lotéricos, para distribuir serviços afetos à sua atividade. Essa parceria tem sido uma parceria muito importante, e você tem algumas situações. Eu vou dar um caso concreto disso. Há 15 dias nós fechamos essa parceria, estendendo para atendimento na Ilha de Marajó. E lá na Ilha de Marajó, onde a gente tem uma dificuldade de entregar os serviços governamentais, a população não precisa mais se deslocar. E com esse não deslocamento da população, eles estão economizando algo em torno de R$200 na sua renda, né? Uma renda que vai fazer parte do consumo local, né? E a gente sabe a importância para quem vive de programas sociais ter uma renda crescida de R$200, evitando esse deslocamento. Então foi muito importante essa parceria com o Correio, né? Esse Sandbox, que é um ambiente de inovação que nós criamos para recepcionar no nosso ambiente tudo que for de startup, que tenha desenvolvimento de atividades que dialoguem com as atividades da Caixa. Também tem sido um sucesso essa busca dessa atividade. Fechamos, né, um acordo de cooperação envolvendo o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Banco do Brasil, o BNDES, de investimentos sustentáveis. Isso foi visibilizado recentemente. É mais uma forma da Caixa estar colocando as suas atividades com visão de ESG. A habitação continua e deve continuar por muitos anos sendo o carro-chefe da Caixa. No primeiro semestre, nós fizemos uma contratação recorde,
né, com um crescimento de quase 32% e quase 13 bilhões de reais colocados, para nós fazermos uma comparação da importância da habitação do ponto de vista de toda uma cadeia produtiva. Se nós compararmos com o que foi colocado em investimento o ano passado no país, em infraestrutura, algo em torno de 106, 110 bilhões, comparando só a habitação, coloca num semestre 113 bilhões, ou seja, do ponto de vista, se olha aquela famosa fórmula lá, que PIB é consumo mais investimento, do ponto de vista da contribuição que a habitação está dando ao investimento do país, é muito significativo. E isso, vários aspectos correlacionados, acesso à moradia de várias famílias, contratos realizados, 803 mil, quase 804 mil empregos gerados, direto ou indiretamente. A gente já falou que existem indicadores da Fundação João Pinheiro que trazem essa percepção. A Caixa aumentou um pouco mais o seu share de mercado, 68%. E Minha Casa Minha Vida, quase a totalidade do Minha Casa Minha Vida promovido na Caixa. Por sinal, ontem foi o dia da habitação, e se fez uma comemoração dos 50 anos de existência do FGTS e 15 anos do programa Minha Casa Minha Vida. É um programa que é um programa indutor do crescimento do Brasil. Tem várias reportagens na semana que antecedeu falando da importância. Pela primeira vez, o Minha Casa Minha Vida sozinho conseguiu colocar mais recursos no mercado do que todos os outros modelos de investimento no crédito imobiliário no Brasil. A primeira vez é um dado muito significativo. O ministro Jader tem falado sobre isso, sobre as metas. Agora, em setembro, nós vamos chegar a quase 800 mil unidades financiadas dentro do Minha Casa Minha Vida. E eu acredito que a meta de 2 milhões de unidades nesse ciclo do governo do presidente Lula, ela vai ser atingida um pouco antes do prazo estabelecido. Mas é importante para o Brasil e importante para a Caixa. Questão do novo PAC, o Programa de Investimento, a Caixa está muito vinculado à distribuição desses programas com um braço operador do novo PAC. Tem uma previsão, como todo mundo já conhece, de 1,7 trilhões, geração de 4 milhões de emprego. A Caixa tem a gestão operacional de 4 mil projetos, são mais de 35 bilhões de recursos do OGU, e por falar no OGU, aí nós tivemos uma modificação no operacional do Orçamento Geral da União, com uma aprovação de um mecanismo, a partir de uma lei complementar sancionada pelo presidente Lula, que permite que alguns dos investimentos nesse segmento, principalmente a partir das emendas parlamentares, eles reduzam o tempo de análise, de distribuição, de possibilidade da alocação desses recursos. Em média, o vice-presidente Tiago tem falado que, em média, a gente sai de algumas operações que a gente concluía todo o ciclo para aprovação em um ano, para entre 90 dias, aí, em média. Então, é uma redução muito significativa. Se alguém depois quiser algum detalhe sobre essas questões, o vice-presidente Tiago está aqui presente, pode levar a vocês. E aí nós criamos também, por conta de todo esse mecanismo de governança que a Caixa estabelece na distribuição de recursos públicos, nós fomos convidados e pela primeira vez nós firmamos convênios também para distribuir orçamento do Ministério da Saúde, Justiça, Esporte, Cultura e o FNDE. Na realidade, cidades, Justiça, Esporte e Cultura já estavam conosco. Nós temos dois grandes eventos aí, que é a chegada também do Ministério da Saúde e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação conosco. Foram dois grandes convênios que nós temos recentemente. A Caixa começa a entrar firmemente na compreensão da importância da questão da sustentabilidade. Nós abrimos uma consulta pública para a venda de mais de 1 milhão de toneladas de crédito de carbono. O vice-presidente Paulo Rodrigues está aqui conosco também. Se algum de vocês interessar, conversar com ele sobre a importância dessa ação, ele está à disposição. Tem vários apoios aí socioambientais
né? A gente vai falar um pouco mais na frente sobre alguns deles. Os benefícios sociais são recorrente falar nisso, né? A Caixa como esse player importantíssimo da distribuição. Nós tivemos distribuição de benefícios pagos no primeiro semestre de um crescimento de quase 11%. Né? E aí a gente começa a olhar, né? Algumas dessas ações aqui, elas dialogam muito com o crescimento da base de salário do Brasil. Nós tivemos nos últimos 12 meses, né, o último dado preciso, né, foi um dado de abril, onde a base salarial do Brasil ela saiu de 190 bilhões para 216 bilhões de reais, um crescimento muito expressivo. E parte desse crescimento da base, ela está muito ligada ao que a gente está fazendo na Caixa Econômica, sem sombra de dúvida. E uma delas é a distribuição desses programas. Né? Com o crescimento deles, certamente repercute no crescimento da base, porque faz com que haja um movimento circular da moeda, né? Aí você chega no beneficiário, o beneficiário vai no supermercado, compra, e aí gera toda uma espiral positiva. São vários dos nossos programas, Bolsa Família, INSS, Seguro-Desemprego, o abono e outros benefícios. E aí tá muito ligado essa questão dos programas, né? A Bolsa Família com 21, quase 22 milhões de famílias atendidas. O Rio Grande do Sul, é uma questão muito específica e de muito êxito da participação da Caixa. Não só na distribuição de muitos dos serviços que foram feitos, e a Caixa teve a oportunidade de distribuir serviços lá, não só do governo federal. O governo estadual e os governos municipais procuraram a Caixa para que ela também fizesse a distribuição dos seus serviços, né, gerando essa confiança toda em torno da capacidade de distribuir programas públicos pela Caixa. Né? Mas o governo federal, né, tem números muito expressivos que passaram pela Caixa, né? O auxílio reconstrução com 1,2 bilhões. Nós tivemos uma antecipação do Bolsa Família e do abono, também foi uma ação muito específica. Aí, um caso muito simbólico para nós, né? O Paulo Rodrigo também está à disposição depois para falar com ele, o vice-presidente de sustentabilidade, que foi essa ação que nós tomamos de destinar 30 milhões de reais para recepcionar programas advindos da sociedade civil constituída que tivessem a ver com a reconstrução do Estado, né, por seus municípios. Então, tem muitos. Nós chegamos a chegar, foram 168, 192, 96 em termos de quantidade ou de valor? 96 projetos, mas que o valor chegou a quase 170 milhões, ou seja, é um valor que realmente extrapolou nossa expectativa. Estão em análise, né? Parte desses programas serão subsidiados pelo Fundo Socioambiental da Caixa como uma forma de contribuir na melhoria da qualidade de vida, da segurança do ambiente residencial, né? Da revisão de algumas planos diretores, uma série de coisas voltadas para esse segmento, né? O Pronamp, né, solidário para micro e pequenas empresas, também foi lá, num programa que nós fizemos voltado a atendimento, e os atendimentos, de uma maneira geral, que a Caixa levou. Tem muita simbologia, né? Outra coisa, nós tivemos uma mobilização dos empregados da Caixa, que foi algo realmente notável. Nós tivemos mais de 1.000 empregados da Caixa, de forma voluntária, eles se habilitando a ajudar na reconstrução do Rio Grande do Sul. Colegas do norte do país, me lembro de um telefonema que eu recebi do José, lá de Manaus, ele trabalha em Manaus, eu tive a oportunidade de conhecê-lo quando eu estive em Manaus, lá com o pé de meia, ele se destinando, ele disse, presidente, eu vou entrar de férias e vou lá para o Rio Grande do Sul, de forma voluntária, a ajudar a população. Fora a própria ação dos colegas. Tivemos muitos colegas lá no Rio Grande do Sul que tiveram suas próprias residências afetadas, principalmente aqueles que moravam ali nos arredores de Canoas, e que, independente de cuidar da sua residência, eles foram cuidar da população. Então, foi uma demonstração de muita solidariedade por parte dos empregados da Caixa que estão nos assistindo. Eu queria deixar mais uma vez o meu reconhecimento, já fizemos um reconhecimento pessoal. A Caixa fez uma mobilização muito importante, a ida do vice-presidente brasileiro cuidar, juntamente com o vice-presidente Adriano,
A Inês Magalhães também esteve lá, os outros presidentes, o vice-presidente tiveram, mas os dois principalmente cuidando de toda uma estratégia que a Caixa montou local, né, de apoio a todo aquele movimento, não só do movimento ligado ao que envolvia a Caixa Econômica, mas também ao sistema empresarial, com várias alternativas que foram criadas. Alguns programas, inclusive, surgiram de opiniões dadas pela Caixa Econômica lá para o Rio Grande do Sul. O pé de meia, né? A gente tem no pé de meia, e a gente tem escutado muito, né, o êxito do pé de meia, a ação do ministro Camilo, a ação do presidente da República. Esse programa é um programa, né, que tem um papel, né, muito importante na retenção dos alunos em sala de aula, né? O governo federal tem falado disso. Foi uma preocupação levantada pelo governo federal quando 480 mil alunos, em média, anual, deixam as salas de aula na faixa etária de 14, principalmente 14 a 18 anos, porque eles precisam ir para o mercado de trabalho para complementar a renda familiar. Então, essa foi uma forma que o governo encontrou de fazer com que o aluno ele permaneça. Tem toda uma dinâmica em torno da permanência desses alunos. O papel da Caixa é o papel de dar o suporte operacional a todo esse movimento, né? Tem sido um movimento de muito êxito, né? E a gente entende que, pela educação, como o governo ressalta e a Caixa dá esse apoio, não na política em si, mas na parte operacional, a gente entende que é um programa muito importante a questão da poupança do ensino médio, chamada de pé de meia, né? A questão do patrocínio ao esporte, né? Historicamente, a Caixa se notabiliza por ser uma empresa vinculada ao esporte no país, né? Isso desde a década de 70, principalmente, a gente se notabilizou. A Caixa foi pioneira na visibilização da importância da Paralimpíada no Brasil. Desde 2004, a Caixa faz uma ação importantíssima nesse segmento. O Brasil hoje se destaca na Paralimpíada exatamente pelo apoio da Caixa. Na questão da Olimpíada, né, que recentemente concluída, né, 1/3 do que foi de medalha destinado aos atletas brasileiros, teve um atleta patrocinado pela Caixa. E com destaque aí muito relevante para a participação feminina, né? As atletas do gênero feminino, quase que a totalidade dessas atletas, elas tiveram o patrocínio da Caixa, né? A ginástica se destaca, né? E a Caixa é patrocinador desse comitê. A Lucila está aqui, o Rodrigo está aqui, os dois, né? A Lucila hoje, presidente da empresa de loterias da Caixa, né? O Rodrigo como vice-presidente responsável por essas ações. Os dois aí, o reconhecimento, tem vários movimentos no sentido da Caixa, esse valor, ele no mínimo será duplicado no próximo ano. Já antecipo para vocês essa questão. Nós estamos com algumas negociações importantes envolvendo a questão dos esportes olímpicos, né? A Caixa vai ser mais intenso ainda, não só pela Loterias Caixa, mas com patrocínio direto da própria instituição. A gente entende que é uma forma também de gerar cidadania, de gerar uma percepção, né, muito positiva em relação às próprias pessoas, à sociedade e à Caixa. Então, fica também aqui o registro da importância desse patrocínio. Eu concluo a minha parte, né, com essa ilustração à questão do esporte, da importância que tem na vida de todos nós, para a saúde, bem-estar, saúde física, mental, e imediatamente já passo para o vice-presidente brasileiro continuar com a apresentação. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Vamos dar início aqui agora para esclarecer um pouco mais de onde que vem esse resultado tão crescente como ele vem sendo apresentado nesses últimos trimestres, com foco especial para o encerramento desse primeiro semestre de 2024. O resultado ele vem majoritariamente pela recuperação da nossa margem financeira, né, que atingiu 30,8 bilhões, um crescimento de quase 7%, quando comparado com o semestre do ano anterior. Eu vou falar um pouquinho mais sobre essa dinâmica da margem financeira.
O resultado também vem do crescimento de 6,7% em relação à prestação de serviço. Aqui a gente destaca a questão das loterias, o desempenho das loterias no primeiro semestre desse ano. A nossa receita de prestação de serviço vindo das nossas operações de crédito, como o nosso crédito está bem alavancado, crescendo bastante, isso também traz a nossa RPS junto. Um destaque para a nossa provisão de risco de crédito. Se a nossa carteira de crédito cresce acima de 2 dígitos, a nossa provisão ela decresce em relação ao primeiro semestre do ano passado e se deve basicamente pela qualidade da nossa carteira e o controle da adimplência dessa carteira. A gente vai ver um pouco mais na frente ali os nossos indicadores em relação a isso. Me atrevo a dizer que esse indicador de adimplência, no caso da Caixa, ele conversa com a situação econômica que o país está vivendo agora, principalmente agora nesse primeiro semestre também, com mais emprego, com mais renda, criando oportunidade de fazer a recuperação de crédito. Temos um crescimento na despesa administrativa um pouquinho acima da nossa RPS, o que impacta aquele indicador ali embaixo do IEO, marginalmente maior em relação ao semestre de março, nesse do primeiro semestre. Aqui, presidente, já tem aquela questão das despesas. A principal despesa aqui é de manutenção, a nossa pronta resposta ao que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Né? O presidente comentou, eu estive lá, acompanhando aquilo lá, a nossa resposta foi muito rápida, tivemos que fazer alguns investimentos necessários para a plena recuperação da nossa força de trabalho, para atender a população naquele momento. Outras despesas que cresceu aqui também foi a questão do serviço especializado. Se a gente atende, se a gente tem mais projetos, se tem mais obra, se tem mais crédito habitacional, nós temos mais custos de engenheiros, então também é uma despesa que impulsionou. O nosso resultado, 6,2%, 36% maior do que o primeiro semestre do ano passado. E a margem, voltando aí na margem, que eu comento, que é importante dizer sobre os indicadores. Nós temos uma carteira de crédito que cresce, ela cresce com qualidade, mas tem o efeito do custo de captação, capturando ali o comportamento da TR e da Selic. A TR impactando boa parte dos ativos também passivos, né? Na parte de captação do FGTS, empréstimos e repasse, e em especial a nossa carteira habitacional de SBPE. Então a TR impacta tanto a ponta ativa quanto a ponta passiva, assim como a Selic, pegando nossos ativos indexados a CDI e o passivo também. Esses indicadores contribuíram para uma redução significativa da nossa despesa de captação, nosso custo de funding. Mas tem uma contrapartida em relação a uma mudança do mix, a gente mostra um pouquinho mais para frente também a mudança do mix. Nessa tela, o principal destaque é aquela recuperação do ROI, saindo de 7,8 lá em 23 para 9,5 em junho de 24. E estamos com tendência de continuar avançando nessa margem. Com esse resultado que nós produzimos, geramos 23,5 bilhões de valor adicionado à sociedade. São aqueles recursos que a Caixa coloca na sociedade, vindo através do pagamento de salários, 14,3 bi, 6 bi de remuneração de capital próprio, ou seja, ao acionista, retorno ao acionista, impostos e taxas, contribuições, e, por fim, lá, os contratos dos nossos aluguéis gerando renda para terceiros. É um valor bem significativo e isso ajuda a movimentar a nossa economia. Nossas contratações fechamos em 302 bilhões, um crescimento de 16,7% comparado entre os 2 trimestres. O destaque, já foi comentado ali no início da fala pelo presidente, a gente destaca o crédito imobiliário com um crescimento de 31%, em que pese os valores nominais em relação ao crédito comercial, ele seja menor, mas o impacto dele é muito maior. O crédito comercial ele tem um giro mais rápido, e quando você coloca dinheiro em habitação e em infra, o recurso ele permanece mais tempo, ele é mais longo, gerando impactos mais imediatos, tanto na parte de desenvolvimento, quanto na parte de emprego e de renda também. Nossa carteira de crédito chegou a 1,175 trilhão, crescimento de 10,6%, nossa participação no mercado crescendo, chegando a 19,5%, ou seja, daqui a pouco a gente pode chegar ali em 20%. A gente não olha muito para isso aqui para poder fazer comparação, porque importa para nós o que a gente está entregando. 783 bilhões na carteira habitacional, um crescimento de 14,8%. Esse crescimento ele tem uma mudança que a gente vem fazendo ao longo dos últimos trimestres, com o avanço da aplicação vindo com origem FGTS, né, e mantendo o SBPE mais controlado
em função da própria estrutura de captação e aplicação dessa linha. O crédito comercial, a carteira anda meio de lado, depois a gente pode explicar um pouco mais sobre isso. Aqui, basicamente, como ela tem um giro mais rápido e tem alguma descontinuidade de alguns produtos, então o comportamento ela tem esse decréscimo de 0,3%. Mas a gente tem toda a estratégia para poder alavancar essa carteira comercial, todo o investimento que a gente está fazendo em transformação digital tem o foco nessa carteira. Infraestrutura crescendo 3,4%. Ele está impactado aqui, a gente já comentou sobre isso, sobre a questão do nosso limite de contratações com garantia de FPM. E o agro crescendo, o saldo crescendo 19,5%, chegando a quase 60 bi. É uma carteira que, desde um tempo, a gente vem falando da nossa intenção de ter uma carteira sólida, ser relevante no mercado. Somos o segundo player no mercado em relação a essa carteira. Finanças sustentáveis, né? Aqui chegando a 805 bilhões, sem dúvida é a maior carteira, a nossa carteira de crédito é a maior carteira nacional, e quando a gente olha para esse retrato da finança sustentável, chegando a 805 bilhões, crescimento de 14%, um pouquinho acima do crescimento da carteira. Vale lembrar que para essa informação, o FIES, que não é carteira de crédito como ativo caixa, e o Minha Casa Minha Vida, a faixa 1, que também não é, mas como está dentro do programa da nossa realização, com a preocupação de ter com esses programas também atendendo os ODS, ela está dentro do nosso portfólio de carteira sustentável com esse crescimento bem significativo. O nosso fund, nós chegamos com 1 trilhão 530 milhões. Os destaques aqui em relação a empréstimos e repasse, basicamente aqui o que nós temos contratados com o FGTS e aplicado ali, principalmente no programa Minha Casa Minha Vida. Poupança é uma informação que veio e para alguns pode ser surpresa, para a gente tinha algumas expectativas, mas um crescimento da poupança, crescendo 6% e na comparação com o semestre do ano passado e na margem crescendo 4,4%. O mercado, em relação à poupança, que tinha ali caído abaixo de 1 trilhão, ele volta acima de 1 trilhão e a Caixa cresce a participação do mercado. Então, a gente vem crescendo a participação do mercado na poupança, o que é muito salutar. Quando a gente fala da composição de mix de passivo, a gente está falando exatamente isso aqui, ó, letras e depósito a prazo, como eles têm uma dinâmica também relevante. No momento em que você está buscando o fund para poder continuar aplicando, em especial o ex-PPE, então ele está aqui na letra, crescendo 50% em relação ao primeiro semestre do ano passado, e os depósitos a prazo, ali puxado majoritariamente pelo CDB também lá. Então isso aqui impacta na mudança do mix, crescendo um pouco o nosso custo. Em contrapartida, a redução daqueles indicadores, fazendo com que a nossa margem tenha sido beneficiada por essa conjunção de fatores. A qualidade da nossa carteira, o nosso resultado, um banco que tem uma carteira de 1 trilhão, quase 1 trilhão e 200 bi, o resultado vem necessariamente da manutenção da qualidade desse ativo. Nossa carteira total concentrada em 93,8% em rating de AAA a C, a gente olha que ela vem crescendo de maneira consistente, e aqui se dá tanto pelo cuidado do crédito, o crédito já existente, como a entrada dos novos créditos também concentrado nesses ratings. Temos a cobertura da provisão de inadimplência como de 195%. Ela é bem, digamos assim, bem robusta essa cobertura para fazer frente à nossa carteira vencida acima de 90 dias. O índice de inadimplência chegando em 2,20, o mercado fechando com 3,49, mas eu entendo que a comparação é caixa com caixa mesmo. A gente tinha, em julho do ano passado, uma inadimplência de 2,79. Ela chegou a ser, e agora chegou a 2,20. Ela consolida todo o trabalho que nós estamos fazendo nesse controle da adimplência e nesse cuidado com a nossa carteira de crédito. Em termos de capital, a gente continua com uma Basileia acima de 16, um índice bem robusto, uma estrutura de capital bem robusta. Esse capital ele é concentrado majoritariamente no capital nível 1, com 14,4%, olhando para o patrimônio de referência, chegando a 129 bi, o capital nível 1, 113, e aqui esse crescimento ele se dá majoritariamente pelo resultado que a gente está entregando. Por fim, eu passo aqui o nosso compromisso com o nosso guidance, e o guidance ele mostra também um desenho
bem otimista em relação ao que nós estamos fazendo. Por exemplo, na margem financeira, a gente estava, o nosso gasto é entre 3% e 7%. Nós estamos com 6,9%, ou seja, no nível superior do guidance. E aqui tem toda essa questão da poupança que vem ajudando a gente aí na redução do nosso custo. Nas despesas administrativas, a gente está na parte inferior do guidance. Então, nós estamos com 7,6, o guidance está entre 7 e 11. Nós estamos aqui no nível inferior da nossa expectativa. A nossa carteira de crédito, que está crescendo 10,6, o nível superior em 11, então nós estamos chegando bem perto de uma superação ali, mas ele vem puxado majoritariamente aqui no crédito pela questão do FGTS. Eu comentei lá atrás que ele cresce acima da nossa expectativa, porque o FGTS ela tem uma dinâmica diferente. O orçamento que é disponibilizado para a Caixa vai lá e executa. Carteira sustentável crescendo 14%, habitação total está aqui com 14%, e o destaque para o FCB com 11,7%, e ali o nosso limite superior de 12%. Infraestrutura tem um crescimento abaixo, exatamente por aquilo que eu comentei com vocês, em relação a esse limite que a gente ainda está buscando destravar esse limite para poder operar na infraestrutura. Na prática, assim, naquilo que é positivo, nós estamos superando, naquilo que a gente entende que tem que ser controlado, nós estamos no limite inferior. Traduz, de maneira resumida, o esforço que a gente tem para poder entregar o resultado que estamos entregando, fazendo com que esse resultado retroalimente o nosso capital e devolvendo para a sociedade por meio, principalmente, do crédito e da nossa prestação de serviço como maior executor de programas e de política pública do governo. Obrigado. Presidente. Levou o senhor? Boa. Palavras de encerramento, presidente. Então, Só tem uma última palavra. eu acho que fica aí, né, a demonstração do empenho, e aí o reconhecimento a todo o corpo funcionário da Caixa, o alinhamento com a disposição das políticas públicas, com o atendimento à expectativa do mercado, né, que a Caixa exercer esse papel de ser protagonista em alguns dessas atividades estruturantes, né, que impactam na macro e na microeconomia, e ficar à disposição de vocês. Eu acho que agora a gente vai entrar numa dinâmica um pouco mais de esclarecimento de alguns pontos, né? Fica aí os nossos convidados da imprensa para poder fazer suas colocações aí, alguns esclarecimentos. Estamos com os colegas vice-presidentes e presidentes das empresas coligadas, estão todos eles aqui presentes, e aí isso gera uma oportunidade, às vezes, de um esclarecimento mais robusto do que o próprio presidente possa dar. Por isso que a gente trouxe os colegas, né, não só dessa forma, mas também uma forma de reconhecer, né, a participação das empresas coligadas, a participação de cada uma das vice-presidências nessa construção que está sendo feita em relação à Caixa Econômica. Então, mais uma vez, só reforçar, né, o Brasil fala de guidance, nós falamos de guinada que a Caixa deu em relação a buscar a construção dos seus resultados de forma sustentável e consistente, né? Quando você busca, né, uma instituição que tem a característica como a Caixa tem, construir seus resultados, eu acho que poucas vezes na própria história da Caixa a gente construiu tantos resultados a partir exatamente da atividade fim da empresa, né? Não tem nenhuma outra atividade, nada contra você ter outras estratégias do ponto de vista de formação de resultado, mas nós fomos extremamente conservadores, né, na manutenção da PDD da Caixa, nós fomos extremamente conservadores em séries de disponibilização de crédito, né, o modelo está aí pela própria composição da carteira, pela qualidade do crédito, pelo zelo, e aí vai um reconhecimento também à vice-presidência de risco, que cuida muito dessa parte aí, a Henriette e seu time, né? Enfim, é uma demonstração. E outra coisa, quando você olha um aspecto que é muito relevante, que é o aspecto do atendimento de Basileia, né? A Caixa tem um atendimento de Basileia hoje extremamente confortável, né? Dentre todas as instituições financeiras, se a gente compara ali em termos de posição, é um respeito ao atendimento da Basileia.
Isso não deixa, né, de nós voltarmos a atenção para alguns aspectos de melhoria que a empresa tem que ter, principalmente no crédito comercial. Nós estamos fazendo uma série de ações internas para disponibilização de jornadas mais amistosas para os nossos clientes, sejam essas jornadas voltadas para o principal ativo que compõe o crédito à pessoa física, que é o consignado. Nós estamos com uma série de alterações de estímulos e incentivo tecnológico nesse segmento. Questão da gestão de cartões na Caixa, que tem melhorado, desculpe, e nós estamos gerando a absorção dessas atividades pela empresa de cartões. O Humberto está aqui conosco, é o presidente dessa empresa. Nós vamos centralizar todas as atividades de cartões na empresa, da mesma forma como vemos com loterias. A parte de loterias não foi muito visibilizada. A Caixa entende que tem muito espaço a crescer, e no crescimento da Caixa, na entrada da Caixa, na questão das bets, ela tem um efeito social muito importante, porque parte significativa do que nós fazemos, né, hoje, em média, 46%, Lucila, das tributações em cima das loterias são destinados a esse público que precisa dessa assistência. Então, são movimentos muito importantes, né? A gente viu alguns números em relação às bets recentemente sendo externalizado pelos meios de comunicação, né? O mercado do Brasil é um mercado que tende a crescer muito nesse segmento, né? E a Caixa também quer estar presente, né? Tem toda uma série de iniciativas construídas nesse sentido. A Caixa, com certeza, será um dos principais players desse segmento, né? E sempre com essa visão, né? A Caixa, por ser um banco de natureza pública, 100% público, né? O nosso principal sócio é a sociedade brasileira. Então, o que nós fazemos do ponto de vista de geração de resultado, como é o caso, né, desse resultado do primeiro semestre, parte significativa desse resultado ele volta para a sociedade na forma de várias ações que a Caixa tem, inclusive de políticas de governo. Então, agradecer aí mais uma vez, né, o empenho de todo o time da Caixa, né, na construção desse resultado, e ficar à disposição das senhoras e senhores que possam ou que queiram mais esclarecimentos. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente. Vamos assistir agora a um vídeo institucional da Caixa sobre os resultados do segundo trimestre. Oi, pessoal. Hoje estou aqui para falar de números, mas são números especiais dos quais eu me orgulho muito e que demonstram a dedicação dos 87 mil empregados da Caixa. Números que contam histórias de um banco que trabalha por todo o Brasil. No segundo trimestre de 2024, a Caixa não apenas cresceu, mas fez a diferença na vida de milhões de brasileiros e brasileiras. Estamos consolidados como a maior carteira de crédito do país. E com a economia aquecida, vimos aumentar o emprego, a renda e a qualidade de vida da população. E isto é bom para todo mundo. A Caixa sempre está ao lado de quem sonha com a casa própria. Com o financiamento do Minha Casa Minha Vida do governo federal, transformamos a história de milhares de famílias. E vocês sabem, a Caixa é a maior parceira dos brasileiros. E isso se reflete no pagamento dos benefícios sociais. Uma atuação forte da Caixa e que tem o poder de mudar a vida da população. O programa Pé de Meia, por exemplo, consegue apoiar muitos estudantes, abrindo caminho para a conclusão dos seus estudos. Isso representa um futuro mais cheio de oportunidades e sucesso para o jovem brasileiro. E tem mais. A Caixa continua seguindo a sua vocação de cuidar da vida de cada brasileiro, oferecendo soluções seguras e acessíveis, promovendo a segurança financeira de todos. Mas cuidar do brasileiro vai além disso. É também sobre sustentabilidade e apoiar iniciativas que preservem o nosso planeta. E como estamos em um ano olímpico de conquistas históricas, é bom lembrar que apoiar o esporte da base ao topo faz parte da história da Caixa. Há mais de 50 anos, a Caixa investe no acesso de crianças e jovens a uma vida de oportunidades e valores que o esporte proporciona. Isso dá muito resultado. 1/3 das medalhas conquistadas pelo Brasil em Paris foram de esportes patrocinados pelas loterias Caixa, com destaque especial para a participação feminina, que nos enche de muito orgulho.
Além do esporte, a cultura também nos une como um povo. E a Caixa apoia iniciativas que fortalecem nossa identidade. A Caixa Cultural oferece programação plural e de qualidade, estimulando a inclusão e a cidadania. Porque cultura é para a gente. Cultura é para todos. Já a transformação digital da Caixa vem trazendo mais agilidade em todos os processos. Além disso, parcerias com startups irão trazer resultados muito positivos e que nos ajudarão na missão de trabalhar sempre com foco no cliente. A conta digital MEI é um bom exemplo dessa transformação, ajudando muitos empreendedores a deixarem suas empresas mais eficientes e competitivas. Outro fato muito importante este ano foi o apoio da Caixa para ajudar as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Estivemos ali juntos, quando a população mais precisou, somando mais de 4 milhões de atendimentos. A Caixa tem um papel muito importante no auxílio à população e na reconstrução do Rio Grande do Sul. Todos os empregados se orgulham de fazer parte dessa grande corrente do bem. É isso aí, Vinícius. Trabalho, foco e resultado são fundamentais para que os empregados da Caixa façam a diferença para brasileiras e brasileiros dos 4 cantos do país. Tenho muito orgulho de trabalhar na Caixa e saber que contribuo também com o desenvolvimento social do Brasil e com a melhoria da vida de muita gente. O orgulho é seu e é de todos nós, de fazermos parte de um banco que impulsiona o Brasil há 163 anos, de norte a sul do país. E que todos os nossos resultados sempre vão além dos números, pois fazem parte da história de milhões de famílias brasileiras. E da minha história também. Encerramos a apresentação dos resultados da Caixa, agradecendo a audiência da imprensa, dos empregados, dos investidores e de todos os que nos acompanharam pelas redes sociais do banco. Obrigado. Essa é a sessão de perguntas e respostas.